Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E se você entrou nesse vídeo aqui é porque de alguma forma você quer melhorar a sua relação com o seu parceiro ou com a sua parceira. E eu já peço de antemão para que você vá deixando o seu like, porque isso me ajuda muito e reforça o meu comportamento de continuar produzindo conteúdos aqui para o YouTube. E também vai se inscrevendo no canal e compartilhe esse vídeo com o seu parceiro, com a sua parceira, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para a relação de vocês. E antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria que você respondesse. Aí onde você está mesmo, se você já reparou que muitos relacionamentos, eles não acabam por falta de amor, e sim por falta de conversa. Então o vídeo de hoje é um pouco diferente, e eu vou mostrar para vocês como um livro pode mudar completamente a forma como você se relaciona. E nesse vídeo aqui, eu vou trazer uma resenha de um livro que eu gosto muito, que é esse aqui, 8 Conversas, do John Gottman. Mas, mais do que uma resenha, eu quero te mostrar como as conversas desse livro aqui pode definir tanto o sucesso ou o fracasso do seu relacionamento. Então, esse livro aqui foi um dos melhores que eu já li. Olha isso aqui, gente. O tanto de coisa que eu grifei, não é brincadeira não, viu? E esse livro aqui, ele está baseado em mais de 40 anos de pesquisas com casais. 40 anos, gente! E foi aí onde John Gottman, ele conseguiu prever com 80% de precisão quais casais que dariam certo e quais que não. E o que ele descobriu é algo muito simples, mas muito poderoso, que é o sucesso para um relacionamento está diretamente ligado na qualidade das conversas. Ou seja, os relacionamentos eles não acabam por falta de amor, e sim por falta de conexão. Agora eu vou te contar as 8 conversas sugeridas aqui nesse livro por John Gottman. E eu tenho certeza que muitos casais que vão estar assistindo esse vídeo ainda não tiveram alguma dessas conversas. Mas antes tarde do que mais tarde, então além de estar me ouvindo aqui falar, vocês vão colocar em prática para melhorar o relacionamento de vocês. Então vamos lá. A primeira conversa é confiança e compromisso. Porque sem confiança não existe segurança emocional. Então você precisa saber, você precisa ter a certeza que você pode contar com a pessoa a qual você está dentro de um relacionamento. Então é muito importante que vocês conversem sobre isso. A segunda conversa é conflitos. Casais saudáveis, eles não evitam conflitos. Eles sabem lidar com esses conflitos e eles vão aprendendo juntos. Uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus pacientes é que problema não comunicado é problema que não existe. E eu sei que muitas das vezes a gente não quer falar algo que nos incomoda para evitar um conflito. Só que uma vez que a gente faz isso, é como se a gente fosse enchendo o nosso copinho de água e vai chegar um momento em que esse copinho vai transbordar. E aí é onde começa uma briga um pouco mais calorosa, onde a gente sai falando um monte de coisa que estava na nossa cabeça, guardado dentro da gente há muito tempo. Então é muito importante que vocês saibam resolver os conflitos, né? E que vocês entendam que não é só brigar, mas é como vocês brigam, né? Tá tudo bem a gente brigar dentro de um relacionamento, não existe relacionamento perfeito. Se você entrou nesse vídeo aqui querendo aprender a não brigar nunca mais, já pode sair desse vídeo porque eu não tenho essa receita. Mas a gente consegue aprender a comunicar aquilo que a gente está sentindo, aquilo que incomoda a gente, de uma forma que funcione melhor e que faça com que o nosso relacionamento ele se fortaleça. Então comunique as coisas que te incomodam, aprendam a resolver os conflitos de uma forma saudável, porque certamente isso vai ajudar muito e vai fortalecer o relacionamento de vocês. A terceira conversa é sexo e intimidade. E é sobre se sentir visto, desejado, conectado, até porque a intimidade ela não é só física, ela é emocional também. Vocês precisam conversar sobre isso. Eu sei que para alguns casais é um pouco complicado, porque às vezes é um tabu muito grande e ficam meio receosos de conversar sobre esse tema, mas também é algo extremamente importante e fundamental dentro de um relacionamento. Vocês precisam ter intimidade, e para que essa intimidade ela aconteça,
vocês precisam conversar sobre isso para entender o que um gosta, o que o outro não gosta, o que podem fazer para fortalecer essa parte dentro do relacionamento. E nesse livro aqui do John Gottman, nessa parte onde tem a terceira conversa, que é sexo e intimidade, tem diversas perguntas que você pode fazer para o seu parceiro, para sua parceira, para entender o que faz sentido e o que não faz para ele. E a quarta conversa é dinheiro e trabalho. E muitas brigas e muitas separações também começam aqui. Porque não é só dinheiro. Isso envolve valores, medo, controle, segurança. Então vocês precisam entender o que o dinheiro significa um para o outro, como vocês podem se organizar financeiramente para que esse tema não atrapalhe a relação de vocês. E a quinta conversa é família. A história familiar influencia muito, mas muito na forma como você se relaciona com o outro. E aqui começam muitos conflitos silenciosos, né? Eu sei que alguns casais evitam falar algumas coisas sobre família, principalmente quando existe aquela divergência, né? Mas é algo extremamente importante. Ficar guardando, silenciando alguns conflitos pode atrapalhar muito o relacionamento de vocês. A sexta conversa é diversão e aventura. Relacionamento não é só responsabilidade, gente. Sem leveza, sem diversão, o vínculo ele vai ficando enfraquecido. Muitas pessoas acham que a partir do momento que entra no relacionamento precisa ser sério o tempo todo, não pode brincar, não pode se divertir. E isso é um pensamento totalmente errado, porque uma vez que você não tem uma leveza ali dentro do relacionamento, logo o vínculo vai ficando enfraquecido. Então entendam que relacionamento não é sobre só responsabilidades, vocês precisam ter um momento para se divertirem, distraírem a cabeça e se conectarem ali também. E a sétima conversa é crescimento e espiritualidade. Aqui é para vocês entenderem se vocês estão crescendo juntos ou se vocês estão se afastando. Essa conversa ela fala sobre propósito, valores, evolução, o que vocês esperam daqui a um tempo. Então é muito importante que vocês também tirem um momento no relacionamento de vocês para conversarem sobre isso. E a oitava conversa e a última e não menos importante é sonhos. Um relacionamento saudável, eles se apoiam, eles não ficam se limitando. Então é muito importante você entender quais são os sonhos do seu parceiro e se vocês, ambos, têm espaço um para o outro dentro desses sonhos, né? Então vocês precisam conversar sobre isso. E a pergunta que eu te faço aqui agora é, você sabe qual que é o maior sonho do seu parceiro ou da sua parceira? Você sabe o que esse sonho significa para ele? Então é muito importante que vocês conversem sobre isso. E nesse livro, voltando mais uma vez, tem diversas perguntas sobre todas essas conversas. Então, Lu, como que eu posso conversar sobre isso? Eu não sei que pergunta fazer, eu não sei como começar. Esse livro aqui pode te ajudar, porque tem diversas perguntas a cada conversa. Vai ter perguntas que eu tenho certeza que você talvez nunca tenha pensado em fazer para o seu parceiro ou para sua parceira. E galera, aqui entra uma coisa extremamente importante. As conversas sugeridas aqui por John Gottman, elas não valem apenas para pessoas que estão dentro de um relacionamento, mas para pessoas que também desejam entrar em um relacionamento. Porque aí é onde você vai conhecer o outro de verdade, entender se aquilo ali faz sentido para você ou não. Porque muitos relacionamentos, às vezes, eles acabam, né, em um curto período de tempo, porque as pessoas elas não conversam antes, elas já querem engatar num namoro, num noivado, num casamento, sem ter tido conversas significativas. Então, se você está assistindo esse vídeo, está conhecendo alguém ou está namorando, é muito importante que você tenha essas conversas com essa pessoa a qual você está se relacionando para você entender se realmente é algo que faz sentido para você ou não. E o livro, ele termina com uma mensagem muito forte que eu vou ler aqui para vocês. Essas 8 conversas são apenas o começo. Os tópicos abordados são os mais importantes para o seu relacionamento, estejam vocês juntos há muito tempo ou ainda planejando um futuro a dois. Não há limites para os assuntos que vocês discutirão, para o entretenimento que obterão ou para o amor que cultivarão ao longo da vida. Seu objetivo deve ser manter o relacionamento em permanente crescimento e evolução. Seu relacionamento é uma grande aventura, trate-o como tal.
Seja curioso, seja vulnerável, esteja disposto a se aventurar fora da sua zona de conforto. Aprenda a ouvir, seja corajoso o suficiente para falar, compartilhe suas esperanças, seus medos e os seus sonhos. A confiança é central para o sucesso ou para o fracasso de todos os vínculos. Casais cujos relacionamentos são bem-sucedidos se sentem seguros um com o outro. A confiança é o que permite que você seja vulnerável. Aumentar o grau de confiança, fortalecendo a amizade, estando presente e mantendo a sua palavra, melhora o seu relacionamento. Vocês não precisam ser parecidos em todos os aspectos para que o amor pendure. A maioria dos casais tem mais diferenças do que semelhança. Você precisa ter coragem o suficiente para ser vulnerável. Então é muito importante que vocês se permitam ser vulneráveis dentro da relação de vocês. Eu vejo muitos casais que não gostam de chorar na frente do outro, não gostam de compartilhar as coisas que os deixam tristes por algum tipo de medo. E dentro de um relacionamento, para que ele dure por muito tempo e vocês consigam ter todas essas conversas, vocês precisam se permitir ser vulnerável. E continuando, para finalizar, aqui diz: não se despeça pela manhã sem perguntar ao outro como será o seu dia. Troque beijo na saída, troque beijo na chegada e brinquem juntos. Reservem um tempo para conversar sobre como foi o dia, saiba o que está estressando a pessoa amada e saiba o que ela guarda como ansiedade. E honre o sonho dos dois. Os casais mais felizes expressam positividade. Se apreciem mutuamente. A melhor maneira de se apreciarem é fazer do relacionamento uma prioridade. Dediquem tempo, dediquem atenção e sejam intencional. Faça esses 8 encontros e depois faça mais 800. E no final das contas, galera, amar não é só sobre sentir e sim construir. E para construir algo é necessário ter presença, conversa e intenção. E entender que para ter um relacionamento saudável vai ser necessário ter conversas difíceis e manter essas conversas difíceis ao longo do tempo, porque só tendo conversas difíceis que vocês conseguem se alinhar e ajustar algumas coisas que talvez estejam fora do lugar dentro do relacionamento. Até porque, gente, amar dá muito trabalho, mas quando existem duas pessoas dispostas, esse trabalho ele deixa de ser tão trabalhoso assim e passa a ser algo bom. Então é muito importante que vocês tenham essas 8 conversas dentro do relacionamento de vocês para que seja um relacionamento leve, saudável e duradouro. E é isso, gente. Se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários, me conta quais dessas conversas você nunca teve, quais dessas conversas você precisa ter, qual que você achou mais interessante. Deixa seu like, porque isso me ajuda muito, muito mesmo. Compartilha esse vídeo com o seu parceiro, com a sua parceira, né, no status do WhatsApp, das redes sociais. Ajudem a psi de vocês nesse canal. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Eu espero do fundo do meu coração que todas essas conversas, que esse vídeo possa te ajudar a fazer com que o seu relacionamento seja um relacionamento saudável. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!